Como você já percebeu, há uma manipulação ideológica a respeito do coronavírus. Este vai ser o tema deste vídeo, que trata de um manifesto lançado pelo Instituto na última Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os riscos da nossa civilização, os riscos que o Brasil enfrenta e os antídotos para combatê-lo. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Este canal tem feito reiteradas denúncias sobre esses riscos, trazendo vídeos, trazendo informações, mostrando aquilo que já está sendo dito, que vai ser implantado, e algumas coisas que já foram implantadas. Se você ainda não assinou esse canal, assine agora mesmo aqui embaixo. Embaixo desse vídeo no YouTube há um botão de inscrição. E ao lado dele um pequeno sino para que você, ativando esse sininho, possa receber os próximos vídeos. Essa inscrição é uma reação daqueles que estão preocupados com o futuro do nosso país e da nossa civilização. Esse vírus não é apenas um assunto médico, ele se tornou um assunto ideológico e político, e com implicações sociais e econômicas gravíssimas, e até mesmo religiosas. Nós estamos vendo agora a Semana Santa mais triste que nós já tivemos, talvez nos 2000 anos de cristianismo, ou desde que ela passou a ser celebrada publicamente. O fato é que nós estamos atravessando uma era que jamais no cristianismo nós vimos. Uma perseguição que aparentemente é incruenta, ou seja, sem sangue, em que, entretanto, produz efeitos draconianos muito radicais sobre todos aqueles que querem ainda viver a fé e manterem-se firmes ao cristianismo. Não é só a questão do coronavírus, há uma série de fatores correlatos que se somam a esse problema. Mas nós vamos hoje tratar do manifesto que o Instituto lançou. E aqui em cima vai aparecer um link para aqueles que estão me vendo no YouTube e para os que estiverem me vendo em outras plataformas. Na descrição do vídeo vai aparecer o mesmo link explicando como você pode fazer parte do grupo Articulação Brasil. Se nós, nesse momento, não nos articularmos, nós não poderemos, no futuro, reclamar da situação que nós estamos vivendo. Inscreva-se nesse grupo e veja o benefício que você receberá, permitindo que esse canal possa chegar mais longe. É uma forma de você garantir que esse canal continue e trazer também para a sua família benefícios exclusivos, como a missa mensal. Hoje, sobretudo, que nós não temos acesso, pelo menos a maior parte dos fiéis não tem acesso às missas, aqui, através desse sistema, fazendo parte desse grupo, as suas intenções estarão nas missas mensais celebradas por todos aqueles que se inscreverem no Grupo Articulação Brasil. Bom, na sexta-feira, o Instituto Plínio Correia de Oliveira lançou um manifesto, que é ao mesmo tempo um alerta, uma denúncia e uma conclamação, porque ele conclama as pessoas à reação. Não se trata apenas de alertar as pessoas e a opinião pública nacional daquilo que está ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro, mas também de conclamá-las, de convocá-las a uma reação sadia baseada em princípios perenes, que é a doutrina social da Igreja. Nesse momento de confusão, inclusive de relativismo, são esses princípios que vão nos dar o norte necessário para poder reagir de forma coerente e prudente em função daquilo que está acontecendo. Nós temos que primeiro analisar os fatos e depois entender como nós podemos reagir. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar fazendo reações que são vazias de conteúdo e que não vão produzir resultados. Se nós queremos evitar que essa civilização nova, que é uma anticivilização, seja colocada sobre a atual, nós temos que entender o processo que está em curso e por que nós podemos ser contra, por que nós devemos ser contra as medidas que estão sendo tomadas nesse momento e que vão levar a um desastre a médio prazo no mundo inteiro se nós não reagirmos. Então, para isso, eu vou colocar agora aqui na tela, eu vou tentar colocar na tela, pelo menos, se der certo, a imagem do manifesto que está no site do Instituto Plínio Correia de Oliveira, www.ipco.org.br. Nós vamos colocar também na descrição deste vídeo o link para esse manifesto, para que a pessoa possa lê-lo na íntegra. Nós vamos ler aqui apenas algumas partes e fazer alguns comentários. Esse manifesto é um primeiro estudo, é uma primeira análise que nós estamos fazendo de forma mais didática para a opinião pública. Outros sairão em seguida a esses. E sobre isso, é bom lembrar, esse canal tem tratado, já são mais de 10 vídeos, fazendo essas denúncias, inclusive um bastante grande,
com mais de 50 minutos de notícias que mostram a realidade do que já está ocorrendo. Não se trata, portanto, de futurologia, se trata de analisar os fatos como eles já estão sendo apresentados. E aqui eu estou colocando na imagem, na tela, a imagem da capinha desse vídeo, pós-coronavírus, totalitarismo pós-socialista. A nova utopia chegou. Nós também tratamos, há pouco tempo atrás, do experimento de Stanford, que mostra a semelhança daquilo que foi feito em 1971, com prisioneiros voluntários e guardas voluntários, num experimento de comportamento social e o desastre que ele provocou. A semelhança daquele experimento para a situação que nós estamos vivendo por causa do coronavírus é impressionante. Se você ainda não assistiu, ao final desse vídeo vai ser colocado o link para aquele outro vídeo. Mas então, entrando diretamente no manifesto, ele está disponível no site do Instituto, no seguinte endereço, www.ipco.org.br. Nós estamos colocando aqui na tela a imagem do início desse manifesto disponível no site. Ele já trata logo no começo de um alerta. Alerta: o futuro do Brasil e da civilização cristã está ameaçado por um vírus. Parece um enorme exagero, mas não é. E não se trata do problema médico, porque de fato um vírus não é o que está ameaçando a nossa civilização, não é o que está ameaçando o nosso país. O que está ameaçando o nosso país é a manipulação ideológica a pretexto desse vírus. É um problema ideológico que está sendo usado, que está sendo levantado por causa do vírus. E continua o texto: o conceito católico do bem comum é o antídoto contra a manipulação ideológica da pandemia do coronavírus. Nós vamos passar agora a leitura de alguns dos pontos do manifesto. Vamos fazer um resumo aqui. Depois, se você gostar dele, não se esqueça de compartilhar entre seus amigos. É muito importante nós darmos a máxima divulgação a esse texto. E, se possível, considere fazer parte do grupo Articulação Brasil, cujo link está aparecendo aqui em cima para quem assiste no YouTube, e também será colocado na descrição desse vídeo para quem assiste em outras plataformas. Nós vamos tentar dar o máximo de divulgação e, para isso, pedimos também a sua ajuda. O texto então continua: o Brasil e a quase totalidade dos países atravessam a Semana Santa mais triste de sua história, em decorrência da ameaça de uma pandemia, mas acima de tudo pela privação das celebrações e graças inerentes a essa festividade, através da qual a Igreja vem rememorando ininterruptamente, desde o remoto ano de 389, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos um desses momentos que marcam a história e definem o futuro que recairá sobre as gerações que se sucederão. A pandemia do coronavírus, para além do seu aspecto médico, poderá ocasionar as maiores transformações que a humanidade enfrentou nesses 2000 anos de cristianismo, transformações que já estão sendo operadas sem que quase ninguém as analise com profundidade e apresente uma visão de conjunto capaz de alertar a opinião pública e que vão sendo absorvidas com resignação diante de uma calamidade pública apresentada com proporções apocalípticas. Aqui entra o vídeo, um dos vídeos anteriores, em que eu comentei que foram mais de 50 minutos dando essa visão de conjunto. Ao final deste vídeo nós vamos colocar também o link para aquele vídeo. A capinha nós já mostramos, é aquilo que fala do pós-coronavírus. Não deixem de assistir esse vídeo. Continua o texto. Dizer que o mundo não será mais o mesmo se tornou uma nova palavra de ordem. Esse novo mundo, segundo seus profetas, não consistiria numa correção dos erros do passado e no retorno à ordem, mas sim no mundo utópico. Para debelar esse perigo, inspirado na obra Base de Ação Ideológica Inadvertida e Diálogo, publicada pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira em 66, o Instituto, que se honra de levar seu nome, apresenta ao público brasileiro esta primeira análise dos riscos que enfrentamos, na crítica hora presente, esperando que ela sirva para alertar os espíritos generosos, mas ingênuos, que podem ser vítimas inadvertidas de uma vasta manipulação ideológica. Tal análise será feita com base nos princípios da doutrina social da Santa Igreja. Essa é a doutrina que nos dará o norte
porque ela não tem nada de relativismo. Esse livro do Dr. Plínio, Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo, foi escrito há mais de 50 anos atrás, e ele é mais atual do que nunca. Está havendo no Ocidente inteiro uma baldeação ideológica inadvertida. Por causa do coronavírus, as pessoas estão mudando de ideologia, ou mudando pelo menos de concepção ideológica da maneira como elas percebem a situação e começam a aceitar que tudo o que elas pensavam antes deve mudar. E deve mudar não para o retorno à ordem passada, para uma civilização cristã, para uma sociedade orgânica, mas para esse mundo utópico, cada vez que se apresenta de forma mais clara nas notícias, nos noticiários da imprensa escrita e falada, televisionada ou rádio, na internet e por toda parte. E este manifesto, portanto, é uma denúncia exatamente desse ponto. Está havendo, a propósito do coronavírus, uma baldeação ideológica inadvertida. E o remédio para isso é conhecer qual é a doutrina católica a respeito do bem comum, o que é o bem comum e como ele está sendo manipulado para levar a civilização a uma outra realidade, a uma outra utopia, que não é mais a civilização cristã. E exatamente por isso, o primeiro ponto do manifesto trata do verdadeiro conceito de bem comum. Em nome do bem comum, a preocupação com a saúde física dos homens monopolizou a discussão pública. Hoje apenas se fala da saúde física. Todo o resto parece que não tem mais lugar. Só que esse não é o conceito verdadeiro do bem comum. O bem comum não se restringe ao sentido utilitarista e laico que foi tomando das democracias modernas. Seu conceito verdadeiro acarreta uma série de consequências particularmente válidas para a crise atual. No artigo 170, nós não vamos ler todos, ele está disponível, o texto inteiro está disponível no link abaixo e no site. O artigo 170 diz o seguinte: o bem comum da sociedade não é um fim isolado em si mesmo. Ele tem valor somente em referência à obtenção dos fins últimos da pessoa e ao bem comum universal de toda a criação. Assim como separar a preocupação com a economia dos outros aspectos da vida humana reduziria o homem à sua dimensão meramente histórica e materialista, assim também a preocupação com a saúde física, se não for harmonizada com as demais necessidades transcendentes do homem e subordinadas ao bem moral, acabaria por negar o próprio bem comum. Essa é uma consequência desses artigos que estão transcritos no manifesto do compêndio da doutrina social católica a respeito do bem comum. O ponto 2 já entra dizendo claramente que o bem comum é, antes de tudo, espiritual. Depois, o ponto 3, novamente citando o compêndio da doutrina social católica, lembra que o bem comum resulta de uma harmonização de vários interesses. O ponto 4, na esfera temporal, incumbe ao Poder Executivo harmonizar os interesses em conflito, em nome do verdadeiro bem comum. O combate ao coronavírus, na medida em que tem implicações sociais, políticas, econômicas e até religiosas, como o fechamento de igrejas, não é assunto apenas de saúde pública. Seu impacto vai muito além da saúde física imediata dos cidadãos. Cabe às autoridades do Poder Executivo traçar os cenários das consequências em cada setor, e não apenas sob o ponto de vista da saúde pública, a fim de poderem tomar a decisão que atenda ao conjunto da sociedade, que leve em conta esses diversos setores que são afetados por um problema que não é apenas médico. É por isso que nós não podemos viver num governo dos médicos. Nós vivemos num governo, nas formas que Santo Tomás trata de formas de governo, uma delas é a democracia. Não é essa democracia que nós vivemos, que é completamente artificial, mas ainda no que ela existe de ilegítimo, cabe ao Poder Executivo, ao Poder Político, que toma decisões em nome do Executivo, harmonizar esses diversos setores e ser responsável por isso também. Continua o texto do manifesto, no seu ponto 5, dizendo que o bem comum exige que as limitações das liberdades públicas e dos direitos individuais sejam passageiras. No ponto 6, mesmo em situações de emergência, o bem comum requer o respeito ao princípio da subsidiariedade. Esse é um dos princípios mais fundamentais da doutrina social católica. Aquilo que as pessoas e as famílias podem fazer por si próprias, não é possível que o Estado queira fazer ele. Por isso, aliás, que deu errado o socialismo, não só por isso, mas em grande parte também por causa disso. Ele queria, planificando tudo centralmente,
decidir o que as pessoas iam fazer localmente. A sociedade orgânica e a sociedade livre é baseada na livre iniciativa. Cada boca que vem ao mundo vem junto com dois braços. Por causa do coronavírus, eles querem subverter essa ordem. É quase uma situação sem solução. Se não houver isolamento, e esses que hoje estão em voga dizem que tem que ser um isolamento completo, baseado em especialistas médicos, vejam bem que não há consenso nem sequer entre os médicos. Ainda que houvesse, isso seria um dos setores que precisariam ser levados em consideração. Entretanto, por causa desse, entre aspas, consenso que hoje a imprensa tem divulgado, se as pessoas não ficarem em casa, elas vão morrer. Mas havendo isolamento, as pessoas não têm trabalho. E com isso, não têm dinheiro para comer. Então o Estado vai ter que prover os meios para as pessoas poderem comer. Daí vem o aumento de impostos, às vezes confisco, expropriação, reordenamento da indústria para produzir aquilo que está faltando, eventuais racionamentos, tudo isso dentro de uma visão de que, ao mesmo tempo, o Estado vai ficando cada vez mais forte, as pessoas cada vez mais fracas, sem um tempo definido para término. Porque nada disso, por enquanto, é claro. Nós estamos caminhando para uma verdadeira baldeação ideológica inadvertida a propósito de um vírus médico, porque nós não estamos cotejando, nós não estamos analisando os diversos setores, nós estamos apenas tratando do problema da saúde como se o resto não fosse ocorrer, mas o resto vai ocorrer. E a partir daí nós temos uma mudança política, econômica e social que ninguém ainda mediu as consequências. Mas o manifesto do Instituto continua. Ponto 7. O bem comum exige o fortalecimento da soberania nacional. Ponto 8. O modelo chinês de controle social. Através da tecnologia de reconhecimento facial e dos dados dos aparelhos celulares que indicam a localização de seus usuários, as autoridades chinesas são capazes de localizar cada indivíduo, bem como de definir com quem ele teve contato. Esse ponto trata de todo esse aspecto do modelo chinês, como a China tem sido propagandeada como um Estado que conseguiu resolver a questão do coronavírus, passando por cima, inclusive, das liberdades individuais. A propaganda que ela está fazendo agora, levando as máscaras de respiradores e máscaras para a pessoa usar na rua, ela está vendendo isso pelo mundo inteiro. E os dados de satélites, de celulares, já estão sendo usados em vários países, inclusive no Brasil. O ponto seguinte é o ponto 9, tratando do perigo da ditadura do pensamento único. E no ponto 10, tratando da baldeação ideológica inadvertida. Por causa de um problema médico, se muda toda uma civilização, uma sociedade, um modelo econômico. No ponto 11, trata do papel do Brasil. O Brasil chamou a atenção do mundo inteiro por causa das suas manifestações multitudinárias em que combateu a esquerda. E nesse momento histórico, não são apenas os brasileiros que olham para a sua pátria amada, a sua pátria ameaçada, como diz aqui no manifesto. Olham também uma parte do mundo que vê com esperança a reação anticomunista que aqui foi tão específica. Como o Brasil reagir em frente ao coronavírus, várias nações do mundo podem seguir o mesmo caminho. Sobretudo, dentro de cada nação, uma parcela da opinião pública que está olhando para o nosso país, esperando ver como é que nós vamos fazer. Por fim, o manifesto conclui, pedindo primeiro para nós elevarmos as nossas vistas, depois vai mostrando a situação em que nós estamos e termina dizendo, nas últimas décadas, entretanto, quantas legislações contrárias à lei de Deus, quantas blasfêmias públicas amparadas pelo Poder Judiciário e outras autoridades, quantas vítimas inocentes sacrificadas pelo aborto, quanta desagregação dos costumes pela aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, das uniões livres, do divórcio, quanto à corrupção das crianças pela ideologia de gênero, quanto à incitação à inveja, ao roubo e ao ódio de classe, quanto ao materialismo e ateísmo práticos, acima de tudo, que imensa deserção dos pastores que não orientam devidamente o seu rebanho. Como os habitantes de Nínive no Antigo Testamento, o que Deus quer como bom pai não é a morte, mas o arrependimento e a conversão, não apenas individual, mas como nação, para que possamos ser novamente, com toda a autenticidade, a terra da Santa Cruz. Essa conversão, alguns de cujos requisitos foram apontados acima, exigirá muitos sacrifícios de todos com vista ao bem comum,
mas seremos impotentes para fazê-los caso prescindamos da onipotência da graça divina e da poderosíssima intercessão de Maria Santíssima, que permaneceu de pé junto à cruz e que nessa hora trágica da suprema fidelidade nos foi dada como mãe. Para debelar eficazmente o coronavírus, não bastam as medidas prudenciais de isolamento social e de higiene. É preciso, acima de tudo, pedir a Deus socorro por meio de Nossa Senhora, com sincero propósito de conversão. Esse pedido ganhará ainda mais força e idoneidade se for feito pelas autoridades. Assim agindo, o Brasil poderá atravessar a paixão que o aflige, sem conhecer a morte, e ressurgir na Páscoa com a força triunfante de Cristo ressuscitado, numa humanidade renovada conforme a promessa de Nossa Senhora em Fátima. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essas são as palavras aqui desse manifesto. Nós aqui vimos apenas um resumo. Ele está disponível no site do Instituto, no endereço www.ipco.org.br. Aqui embaixo nós vamos colocar o link também para esse texto do manifesto na íntegra. Ajude a divulgá-lo, compartilhe entre seus amigos este vídeo ou o texto do manifesto, assine o canal e considere fazer parte do Grupo Articulação Brasil. Aqui em cima eu vou estar colocando novamente o link, aqui embaixo na descrição do vídeo, com os benefícios que você e sua família receberão ao se inscreverem nesse grupo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!